No vídeo anterior desta série falámos sobre utilização de helpers. Vimos como utilizar, ou neste caso até como criar os nossos próprios helpers. Relembrando que um helper é tão simplesmente um fecheiro de PHP com um conjunto agregado de funções. Funções desgarradas que podem completamente estar desconectadas umas das outras, não têm necessidade de obedecer a qualquer tipo de lógica organizacional. Elas podem ser funções diversificadas. Existe, no entanto, um outro conceito, que é o conceito de biblioteca ou library, que neste caso é não um fecheiro com um aglomerado de funções, mas sim uma classe ou classes. Obviamente que o CodeIgniter já contém um conjunto de classes ou bibliotecas ou libraries embutidas na sua própria framework, que nos permitem fazer coisas tão diversificadas como, por exemplo, fazer validações, trabalhar com a área das sessões do PHP, uma classe para trabalhar com segurança, com paginação, também para encriptação, até uma classe para e-mail e uma classe para trabalhar com fecheiros. Bom, neste vídeo vou-vos mostrar como é que nós podemos criar as nossas próprias classes, porque a determinada altura, obviamente, vamos ter necessidade, mediante a complexidade do nosso projeto, de criar as nossas próprias classes e como é que nós as podemos utilizar dentro dos controllers. Bom, neste caso vamos regressar aqui ao nosso projeto, onde eu tenho apenas aqui o main controller, que é o resultado da execução aqui do index. Tenho aqui simplesmente isto. Bom, para trabalhar com as libraries, à semelhança do que acontece com os helpers, que têm a sua pasta aqui dedicada dentro do app, nós temos também uma pasta dedicada para as libraries. E nas libraries nós vamos criar classes. Tipicamente uma classe por cada fecheiro. Então eu vou criar aqui um fecheiro, vamos lhe dar aqui um nome, por exemplo, venda.php, como se fosse de uma loja, e aqui nós vamos escrever um simples fecheiro de PHP, onde vamos colocar aqui classe venda, vamos abrir aqui e fechar aquele bloco para depois podermos definir aqui a implementação das propriedades e dos métodos de uma classe. Nós podemos definir então propriedades e métodos de uma classe que depois pode ser instanciada, isto é, podem ser criados objetos a partir desta classe, que nos irão permitir então definir ou estruturar o nosso código de uma forma muito mais apropriada. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, um public produto e um public preço. Simplesmente aqui para definir duas propriedades de uma venda. Bom, como é que eu posso utilizar esta minha classe dentro do meu controlador? Existe uma forma muito direta de o fazer e que é a seguinte. Imaginem que eu quero criar aqui um objeto chamado v igual a new e agora vou escrever venda. E vocês vão observar que no IntelliSense vai aparecer aqui uma pequena ajuda, que ele diz use v qualquer coisa. Então eu vou clicar aqui e reparem que ele adicionou ali automaticamente no topo use venda. Ok, fantástico. Vou abrir e fechar parênteses e agora vou colocar aqui v, o produto, que vai ser igual a automóvel. E vamos colocar aqui o v preço, vai ser igual a 10.000. O que é que eu posso simplesmente agora fazer? Bom, poderia passar para uma view, poderia fazer mil e uma coisas, mas vou fazer aqui diretamente echo v nome, ou melhor, produto, neste caso, e posso inclusive aqui fazer um echo br, vamos aqui colocar uns breakpoints entre as diversas frases, e vamos colocar aqui um echo preço. Se eu agora for refrescar aqui o meu código, nós vamos ter a oportunidade que temos aqui, vamos ver aqui de facto os nossos resultados. Bom, mas a forma mais correta de trabalhar com as nossas classes não é exatamente desta forma. E eu vou explicar porquê. O CodeIgniter, na sua versão 4, à semelhança das outras frameworks, deposita muita confiança na questão da organização por namespaces, como nós podemos aqui observar. Então, sempre que nós criamos uma classe, nós devemos definir o seu namespace. E a definição do namespace é relativamente simples. Nós podemos colocar aqui à frente ou na linha de baixo, não há qualquer problema. Vamos colocar aqui por baixo namespace. E qual é o namespace desta classe? Bom, ela está dentro do app/libraries. Ok?
Dentro do app/libraries, nós temos a classe venda. Bom, o que vai acontecer agora, quando regressarmos aqui ao nosso controlador, é que há aqui um pequeno problema, porque venda deixou de estar definido, porque não existe aqui dentro deste espaço. Onde é que ela existe? Bom, reparem aqui, se eu voltasse aqui novamente a fazer aqui esta linha de código, eu ia eventualmente ter aqui a ajuda do meu IntelliSense. Mas nós depois podemos fazer isto manualmente. Isto é, v é igual a new venda, e quando eu começo a escrever, reparem como o sistema automaticamente, neste caso é o IntelliSense e não o CodeIgniter, mas o IntelliSense vai descobrir que existe de facto ali um App Libraries Loja Venda. E reparem que aqui este loja já vem de experiências anteriores, portanto já é um resquício de outro exercício anterior que eu fiz antes de gravar este vídeo, mas que eu já vos vou mostrar qual é. Muita atenção a isto, porque esta é a verdadeira localização de venda. Ok? Portanto, venda existe dentro do namespace app/libraries e é o fecheiro venda, neste caso a classe venda. Portanto, se eu agora refrescar aqui o meu código, como podem observar, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Perguntar-me-ão, então, mas faz algum sentido eu estar a complicar o meu código para uma coisa que eu fiz tão simples como criar aqui o new venda e ele colocou ali use venda? Bom, depende. Tem a ver com a forma como vocês vão organizando o vosso código. E por isso eu estava aqui a fazer as experiências com o loja e vou-vos mostrar o que é que acontece. Imaginem que vocês, dentro da pasta das vossas bibliotecas, querem estruturar tudo isto de forma a que cada classe fique organizada dentro da sua pasta. Então eu posso criar aqui uma new folder, vamos lhe chamar loja, e sempre com letra maiúscula, convém, e eu vou arrastar agora o venda lá para dentro. Ora, o que vai acontecer, eu vou mover, o que vai acontecer aqui é o seguinte: este venda que aqui está deixou de existir nesta localização, porque eu mudei de localização. Então aqui, eventualmente, nós vamos ter agora um erro. Porquê? Porque a classe app/libraries/venda não foi encontrada. Ok? Posso aqui, inclusive, clicar aqui no search e ele vai-me procurar aqui informações no meu Google. Atenção, não confundir, quando aparece aqui o search, não é para o sistema ir à procura de uma solução para isto. Não, é para nos ir buscar informações ao Google, para tentarmos esclarecer o nosso problema. Como é que nós vamos resolver isto? Bom, muito fácil. Vamos aqui à nossa classe, vamos dizer que ela está dentro da pasta app/libraries/loja, ok? E agora vamos dizer aqui, obviamente, que ela está dentro da pasta loja também. Vamos aqui guardar e, à partida, agora já não vamos ter qualquer problema. Esta questão da organização por namespaces é relativamente fácil de perceber. Porquê? Porque se nós tivermos aqui um app libraries/loja/venda, vai nos permitir ter, por exemplo, a mesma classe com o mesmo nome, mas em namespaces diferentes. Eu depois posso eventualmente utilizá-las aqui. Ok? Nós não vamos fazer agora esse exercício, não importa muito estar agora a perder esse tempo. De qualquer das formas, é importante que vocês percebam esta dinâmica. Nós podemos criar as nossas próprias classes e depois tirar partido delas. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a nossa venda tinha aqui um método, que neste caso é uma public function, e vamos colocar aqui de info, ok? O que é que nós queremos devolver aqui? Vamos fazer um return e vamos devolver o nome do produto, ok? Vamos colocar aqui desta forma, produto, e vamos colocar produto, vamos colocar uma barra vertical, preço, e vamos colocar aqui é igual, ou neste caso vamos seguir ali os dois pontos, a preço, e vamos colocar aqui, se calhar, com o símbolo do dólar. Ok? Bom, como vocês podem observar aqui, nós temos com um erro que se deve ao facto de estarmos a trabalhar com propriedades de uma classe. Como é que nós resolvemos este erro? De uma forma muito simples, colocando aqui um this e escrevendo desta forma. Isto é, este this significa esta classe e a sua propriedade produto. Então, neste caso, eu vou também colocar aqui o this, e muita atenção porque a seguir à seta não leva o cifrão, ok? Eu coloquei aqui este cifrão apenas para que esta concatenação seja um texto. Bom, como é que eu agora vou fazer para executar este info? Bom, eu já defini aqui o nome do produto, então em vez de fazer isto que aqui está, eu vou deixar ficar o br e vou colocar aqui echo v info.
ok? E, portanto, este método vai ser executado, chamando a execução aqui desta função, que nós chamamos de método no interior de uma classe, e vai devolver esta string que aqui está. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Eu vou refrescar e cá está, produto, automóvel, preço 10.000. E quantos objetos eu quisesse criar a partir desta classe, quantas vezes eu poderia utilizar o info para podermos devolver estas informações. Obviamente que em projetos bastante mais complexos e mais articulados, mais trabalhados, nós podemos ter classes com imensas propriedades, imensas funcionalidades. Imaginem, por exemplo, que é criarmos uma classe para fazer as operações matemáticas todas. Nós podemos fazer tanto as operações matemáticas mais básicas como todas as outras mais complexas. À partida, o CodeIgniter não tem uma classe para fazer isso. Obviamente que vocês poderão pensar, bom, mas fazer uma adição de dois valores é uma coisa relativamente simples, mas imaginem que vocês querem criar um algoritmo mais complexo. Obviamente que vocês não vão encontrar isso já feito com o CodeIgniter. Podem criá-lo, vocês próprios, e a partir daí vocês podem utilizá-lo. Eu vou dar aqui apenas um exemplo muito grosseiro que não tem sequer a ver com vendas. Vamos imaginar que nós queríamos que esta classe tivesse uma função, um método, que é o nome correto, que nos devolvesse uma hash, isto é, uma string de valores completamente randómicos. Atenção que eu vou fazer aqui um código um bocadinho mais puxado. Vou fazer aqui public function, vamos lhe chamar hash, e eu vou dizer aqui que quero ter os chars dos caracteres, que é igual a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, L, M, N, O, P, Q, R. Vamos deixar ficar só assim. Vamos copiar isto, vou colar aqui, e agora vou colocar aqui com maiúsculas, Ctrl Shift P, upper, e vou copiar tudo isto e vou aqui colar 3 vezes. Temos aqui uma string com 3 repetições ali. Se eu agora quiser fazer um return de 10 caracteres completamente randómicos, eu posso fazê-lo assim, desta forma, substring, okay, ou substring, ok, substr, ok, assim é que é. E o que é que eu quero devolver? Eu quero devolver uma string com um início. Esta string vai estar aqui com início a 0 e durante 10 caracteres, ok? O que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar uma função do PHP que é o str_shuffle. E o str_shuffle vai-me dizer o que é que eu quero misturar. Eu quero misturar aqui chars. Então, basicamente, o que me vai ser aqui devolvido, ok, vamos aqui guardar, e o que me vai ser aqui devolvido é um pedaço de uma string que é o resultado da alteração randómica por completo deste conjunto de caracteres que aqui está, e ele vai-me devolver apenas os 10 primeiros. Okay? Começa no 0 e vai até ao 10º. Então, neste caso, se eu quisesse apresentar aqui a minha string, eu poderia fazê-lo desta forma. Vamos colocar aqui assim desta forma, o V, e vamos colocar aqui hash. Okay? E agora reparem então como é que nós vamos aqui refrescar. Temos aqui um código completamente randómico e reparem que sempre que eu refresco ele vai buscar um código absolutamente randómico. E portanto, se eu quisesse criar por qualquer eventualidade uma classe que me gerasse números aleatórios, valores randómicos, etc., eu poderia fazê-lo desta forma e teria disponível para eu poder utilizar no meu projeto qualquer tipo de funcionalidade que eu queira implementar. Obviamente que nós devemos estudar a documentação do CodeIgniter no sentido de ver quais são as classes que já existem, neste caso as libraries, existem bastantes, não vale a pena estarmos a inventar aquilo que já está inventado. Conseguinte, é muito importante nós termos uma percepção do que cada uma destas classes eventualmente nos permite fazer, e obviamente que sempre que nós não encontrarmos uma solução para aquilo que pretendemos, é conveniente que nós tenhamos os conhecimentos necessários para criar as nossas próprias classes.